Sim, sejam todos muito bem-vindos à semana do Oceano Azul Bilionário, onde eu vou te mostrar algo que vai mudar completamente a sua visão sobre como fazer dinheiro com as suas experiências, monetizando o teu conhecimento de uma vez por todas. Você vai entender como faturar o seu primeiro milhão vendendo seu curso ou mentoria para o Sebrae. Mesmo que hoje, nesse exato momento que você está aqui assistindo essa aula, não tenha ideia de como fazer isso ou ainda nem sequer tenha um produto formatado para o Sebrae. Nos próximos 3 dias, você vai descobrir os segredos desse mercado, que é o mercado que movimenta mais de 9 bilhões anuais, onde a sua experiência e o seu conhecimento vale milhões, sem depender de nenhum seguidor, de nenhum like, de nenhum stories no Instagram. Simplesmente você não precisa nem sequer estar na internet. Afinal de contas, isso não é relevante para o Sebrae. Isso, a melhor parte, que é o seguinte, 99% dos especialistas nem sabem que esse mercado existe, porque ele literalmente é um mercado que está bem abaixo do radar. É um mercado que é pouco divulgado e quem conhece participa e quem não conhece fica literalmente fora da festa. Por isso, gente, que eu chamo esse evento de Semana do Oceano Azul Bilionário. Agora, antes de tudo, eu quero saber quem está aqui comigo. Escreve aqui nos comentários, aqui, gente, abaixo da aula, se você está me ouvindo bem e de onde que você está vendo essa aula hoje. E o chat, gente, ele é moderado pela minha equipe também. Só para você saber que ele tem regras. Sim, esse é um ambiente de aprendizado. Então, vai lá, comenta lá, me deixa saber de onde que você está falando. E, deixa eu te explicar uma coisa que ninguém te conta. O Sebrae, ele tem uma linguagem. Eu chamo isso de sebraês. Você vai entender o porquê disso ser tão importante para você conseguir vender lá dentro. Talvez você tenha até tentado já vender online. Pode ser que em algum momento aí da tua jornada tenha até quebrado a cara. Talvez você não tenha nem sequer começado ainda, eu não sei. Deixa eu te falar uma coisa. Você que está aqui não está sozinho. E se você sente que deveria estar voando mais longe, que deveria estar faturando muito mais alto, essa culpa silenciosa, eu sei que ela tá aí. E hoje a gente vai dar nome para ela, porque ela não é culpa sua. Ela é uma falta de direção. Talvez você não sabe o teu próprio objetivo hoje. Talvez você esteja até meio perdido, sem ter um rumo exato para onde ir. E como é que a gente acerta um alvo, como é que a gente muda de vida, como é que a gente gera uma vida mais próspera, quando a gente não sabe nem sequer qual é o alvo que a gente precisa direcionar. Então, assim se torna muito mais difícil. E é por isso, gente, que nessa aula 1, hoje aqui, eu vou tirar essa confusão que você pode ser que esteja vivendo nesse momento e eu vou te mostrar o direcionamento correto na aula 2. E na última aula eu vou trazer para você um mapa completo com a clareza para que tu possa zerar de vez as tuas dúvidas e entrar nesse oceano azul bilionário que é vender para as instituições como o Sebrae. Mas se você não assistir as 3 aulas, sabe o que vai acontecer? Você vai continuar rodando em círculo, só que mais cansado. E olha, eu sei que faturar alto, fazer contrato institucional, viver de consultoria, parece às vezes algo muito distante para muita gente que está aqui. Mas não é, gente. Não é. O problema é que nunca ninguém te ensinou a jogar
no campo certo. Só que isso acaba hoje, aqui, começa nessa aula. Você vai entender o jogo certo, que é vender para instituições que pagam em dia e pagam bem, que pagam valores altos, que valorizam o teu conhecimento tão sagrado que você demorou tanto tempo para adquirir. E ó, eu não estou falando só de conhecimento de formação, não. Eu estou falando da mão suja de terra, que daqui um pouco você que está aqui nessa aula sabe que tem e gostaria muito de ter a mão suja de terra valorizada. Porque, gente, o palco certo, ele não é o Instagram. O palco certo é o Sistema S como Sebrae. E eu vou te provar hoje por que que ele é o palco certo. Dá uma olhadinha aqui. Agora, parece muito bom demais, né? Eu olho assim, vejo esses números todos que a Dani está mostrando e vejo assim, faturar 1 milhão com o Sebrae. Será que isso existe? Ainda mais sem criar conteúdo, sem precisar estar na internet, sem precisar estar postando. Isso às vezes parece muito bom para ser verdade, não é assim? Só que, gente, você realmente não precisa fazer praticamente nada. E mesmo assim, você vai ter um batalhão de pessoas vendendo para você. Dani, mas esse mercado bilionário sem Instagram, isso é real? Sim, isso é real, gente. Dá uma olhadinha nesses números aqui, ó. O sistema S inteiro, ele movimenta 20 bilhões por ano, só em educação empreendedora. Ele é composto, gente, por instituições como Sebrae, Senac, Senar, SESI, IEL, Senat, SEST, Siscope. Olha quanta instituição. Só que dessas instituições, só o Sebrae movimenta quase que metade de todo esse orçamento bilionário, são 9 bilhões de reais por ano. E a nossa empresa, com um produto, eu estou trazendo os dados de um produto, a gente chegou a mais de 1 milhão faturados nos editais de mercado. Então, gente, isso tudo, ó, com 0 seguidores. Isso mesmo, a gente fez isso com 0 seguidores porque a internet não é determinante para esse mercado. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha quando que foi aberto esse nosso Instagram aqui, ó. Tá aqui, ó, gente, ó. Maio de 2024 foi aberto esse Instagram para divulgar o edital de mercado, que é o que a gente está aqui. E olha aqui, esse é hoje o Instagram, mas ele foi aberto recém em maio. E deixa eu te mostrar como que vai ser a sua vida navegando nesse oceano azul bilionário. Dá uma olhadinha aqui nesses contratos, ó. Para quem tem dúvida ainda se isso é real, tá aqui, ó, gente, ó. Contratação, ó, mentoria no mundo do anúncio. Isso aqui é um curso online. Gente, daqueles que você grava na plataforma e o aluno recebe login e senha. E tinha mais 4 encontros aqui ao vivo de Tira Dúvida, ó, R$ 1.600 por participante, não é por hora. Você vai entender isso aqui nessa aula. Dá uma olhadinha nesse aqui, ó, mentoria Domine Seu Marketing, com sites e anúncios que vendem. É um produto que a gente fez mais de 1 milhão. Olha aqui, ó, consultoria online, ticket 20.400 por participante. Então, isso aqui que eu tô mostrando para vocês é a nossa realidade. Olha esse aqui, ó. Contratação de análise de posicionamento digital. Gente, isso aqui é diagnóstico. O Sebrae compra muitos tipos de produto. E eu vou explorar cada um deles com vocês na aula 2, já trazendo antecipação aqui, para quem já fica perguntando o que vai ter nas aulas, né? Já vou falar. E aqui eu trouxe para você olhar como que funcionam os contratos. Dá uma olhadinha, ó, 70 mil, 1.800, 2.000, 29 mil, 77 mil, 77, 1.500, 300, 86 mil, 1.180, 90, 970, 1.800, 9 mil, 262 mil, 1.800, 3.000, 1.800, 3.000, 2.000, 1.800, 56 mil, 66, 1.800, 1.800, fiquei tonta aqui, 77, 66, é muito contrato, porque eles têm demandas diárias. E se você hoje não está recebendo isso aqui e está lá dependendo muitas vezes para vender, é porque tem alguma coisa errada. Olha esse aqui, ó, né? Novamente, ó, mentoria Domine Seu Marketing lá, ó, né? Consultoria online, 2.400, 103 horas, 6 encontros. É isso que eu tô mostrando para vocês. Então, assim, dá para você fazer mais um contrato, né? Agora, Dani,
Dá para mim fazer? Isso aqui que eu estou mostrando, gente, é da mentoria Domine Seu Marketing, dos nossos produtos junto aos editais de mercado, mas será que outras pessoas também conseguem? Vamos ver? Hoje, gente, 100% dos nossos alunos são aprovados como fornecedores oficiais do Sebrae. Isso mesmo, 100% das pessoas. Então, não é só a Dani que consegue, tem muita gente que consegue. E você pode ser o próximo a estar aí no conforto da tua casa, com o teu celular na mão, recebendo uma demanda do Sebrae. E eu vou explicar durante a aula o que é, inclusive, uma demanda, porque você vai sair daqui com conhecimento completo. Agora, talvez você chegou aqui e nunca tenha ouvido falar da minha pessoa, né? Não tenha me conhecido antes e chegou aqui nessa aula, chegou nessa semana. Então, deixa eu te mostrar um pouquinho da minha jornada aqui, né? Da nossa jornada, porque sim, né? Eu tenho sócio aqui na empresa. Então, assim, gente, ó, nossa empresa, ela nasceu dentro do Sebrae. Naquele tempo, né? Em 2006, já quase revelando idade aqui, o Sebrae constituía empresas. Então, você tinha a constituição da empresa dentro do Sebrae, contrato social e tudo mais acontecia dentro do Sebrae, né? O que acontece, né? Em 2012, pela primeira vez, eu preparei um outro profissional para participar dos editais, que é o Luiz Felipe, que é meu sócio, meu marido. Em 2014, gente, eu fui coordenar um curso de graduação aqui, ó, né? E 2015, aprovei minha tese de mestrado. 2017, o Sebrae lança o primeiro edital de mercado lá no estado da Bahia. E 2020, ele expande para vários outros lugares do Brasil, que é quando a gente fica conhecendo e entra nessa modalidade. Para quem nunca ouviu falar, né, da Dani, tá aqui uma breve apresentação, 19 anos de experiência no Sebrae, né, tese de mestrado aí em compras públicas, que é o que eu trabalho hoje em dia muito, e é o que eu ensino, né, para vocês. Edital de mercado é uma modalidade de compras públicas. Criei o método PES, produto, empresa e submissão, que aprova tanta gente dentro do Sebrae, mais de 1.380.000 faturados com um produto nos editais de mercado, e já atuei em mais de 7 estados do Brasil, gente. Então, para quem nunca tinha ouvido falar, né? Prazer, estou aqui para poder te ajudar, te guiar nessa jornada ao teu primeiro milhão. E sim, gente, tem material didático na aula. Então, se você está chegando aqui, tem a apostila já foi enviada para a comunidade. Eu vou pedir para a equipe colocar aqui no chat do Zoom também. E sim, gente, eu vou liberar para vocês uma lista completa dos editais que estão em aberto no decorrer dessas 3 aulas. Fica comigo, acompanha, porque eu vou trazer palavras-chave e você precisa anotar essa palavra-chave. Vão ser 3 palavras que vão compor a senha que vai liberar o PDF com todos os editais que você imagina que estão abertos nesse momento aí e que você pode surfar essa onda. Então, fica comigo até o final da aula para que, ó, você não perca nada. Lembrando, essa aula é gratuita, você 0800, então aqui, ó, tudo que a gente está trazendo é com muito carinho para você que está aqui para poder te guiar nessa jornada e te ajudar a mudar de vida de uma vez por todas, ainda nesse ano de 2025. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você nunca tenha ouvido falar que existe um Sebraes, né? Que existe essa Sebrae, que existe linguagem Sebrae, que Sebrae compra produto pronto, que Sebrae compra daqui um pouco cursos, mentorias, consultorias. Talvez tu já tenha conhecido o Sebrae porque tu foi lá fazer um curso, fez um Empretec, tu já usou algum serviço, mas pode ser que nem te passava na cabeça nesse momento que o Sebrae compra produtos prontos, compra conhecimento. E sim, gente, se talvez tu nunca tenha ouvido falar em Sebraes, eu entendo, tá? Porque esse é o jeito que nós falamos aqui. Chamamos a linguagem do Sebrae, que aprendemos no decorrer desses 19 anos de experiência, de linguagem Sebraes. Então, a gente chama carinhosamente assim. Por quê? O que acontece, né? Para quem daqui um pouco, né, já
eu vou trazer para vocês quem daqui a um pouco já tentou conversar com alguma pessoa que não é do teu círculo de convívio. Pode ser que essa pessoa fale de uma forma diferente. E eu vou trazer para vocês aqui o que é esse sebraês, né? Talvez você já tentou hoje falar com alguém que não é deste mundo. Calma lá que você vai entender. Porque hoje, gente, nós vamos mudar a sua realidade. Isso mesmo, nós vamos mudar a sua realidade. Porque assim, o que você vai ver aqui não é mais uma fórmula. Ah, uma fórmula para mim fazer tal coisa. Não é isso. É a base para você construir uma carreira sólida, vendendo o teu conhecimento no lugar certo, aonde o dinheiro já está separado e esperando alguém como você com muito conhecimento. Então, essa realidade, ela pode ser sua também. E você vai passar comigo aqui nas 3 aulas para você literalmente aprender o que é esse mercado bilionário dos editais por dentro. Também você vai entender quais são os nichos órfãos que estão esperando por você hoje. Onde é que eu posso atuar, Dani? Onde é que eu posso ter mais assertividade de vendas? Eu vou te mostrar. Você vai entender também o glamour, gente, que existe, os editais escondidos. Nossa, existe isso? Existe. E porque, sim, tem muita coisa que você nem imagina, que você pode faturar. E eu vou te mostrar detalhe por detalhe durante essas 3 noites aqui comigo. Inclusive, já falei, vou liberar a lista dos 67 editais que nós atualizamos hoje. Antes dessa aula, era mais ou menos umas 6 horas da tarde, para que você entenda aonde que você vai surfar. Então, fica comigo nas 3 aulas e já pega papel e caneta, que tem muita coisa para você anotar, para você poder fazer, para você praticar e poder entender como que você vai começar a faturar o teu primeiro milhão vendendo o teu curso ou mentoria aí para o Sebrae. Só que assim, né? Durante muito tempo, muitas pessoas acabavam me pedindo assim, Dani, tu me ensina como é que tu faz para te vender tanto para o Sebrae, né? Me fala, me mostra como que é isso. E eu vou dizer assim que por muito tempo, gente, eu relutei em estar aqui. Porque para mim não fazia o menor sentido falar sobre isso aqui na internet. Eu achava que esse conhecimento de vender para o Sebrae, ele era muito básico. E eu achava que ninguém ia querer saber sobre isso. Eu pensava, inclusive, que os meus resultados que eu acabei de mostrar para vocês aqui, eles eram poucos. Eu achava que vender 200 mil era simples ali. Eu vendia, eu fiz um contrato, eu vou atender aquele Sebrae durante, sei lá, 8 meses. E vender 4 mil, vender 10 mil, chegar a 1 milhão com um produto. Só que eu achava que isso não era uma coisa para estar compartilhando. Assim, um público, né? Só que um dia eu estava numa mentoria e o meu mentor me perguntou a seguinte coisa. Ele disse assim, Daniela, o que é que tu faz? Porque eu vejo os teus projetos ali na internet e eu vejo que eles não andam bem, né? Eu tô curioso para saber como é que tu vive. Foi essa pergunta que ele me fez, gente. Nessa época, eu queria vender marketing digital na internet, né? Eu sentia que eu estava no lugar errado. Mas ao mesmo tempo, eu já atendia o Sebrae quase que todos os dias. Por mais que eu fosse boa na internet, naquilo que eu estava fazendo, sempre tinha alguém mais barato, ou alguém que o cliente ele não entendia muito bem o que eu estava falando, não entendia o valor, queria só saber do preço, né? Por mais que eu me esforçasse, eu praticamente empatava aquilo que eu estava mostrando ali na internet. E muito mais, gente, do que só empatar, tá? Tô sendo singela aqui, ó. Não retornava quase nada. Essa aqui era eu, ó, nesse tempo aqui, ó, de internet. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só. Essa era a Dani, gente, né? Essa era eu nesse tempo do marketing digital. Olha só, que lindo, né?
Era eu com muito esforço. Eu digo que eu fazia um parto quando eu tinha que fazer uma aula e pouquíssimo resultado. E eu respondi para o meu mentor nesse dia, quando ele me perguntou: Nossa, eu vivo bem financeiramente, mas não pela internet. Mas porque eu vendo para o Sebrae as minhas mentorias, curso online que eu criei, diagnóstico, consultoria, e ele compra vagas e eu atendo os clientes dele, simples assim. E ele ficou espantado, porque ele disse: Pro Sebrae? E me pediu para eu explicar para ele como é que funcionava esse trabalho, né? E eu expliquei que o Sebrae, ele compra cursos online, mentorias, consultorias e vários outros produtos para atender os seus clientes e paga bem, paga em dia e além disso não tem concorrência de preços. E já alguns produtos eu tenho lá, e inclusive eu já tinha faturado mais de R$ 1 milhão com a mentoria Domine Seu Marketing, vendendo para o Sebrae. Até então, eu nunca tinha pensado literalmente em ensinar para outras pessoas a vender para o Sebrae. Mas eu acabei desenhando para o meu mentor, naquele momento, poder entender o que eu estava falando, como é que eu fazia para aprovar um produto, para criar um produto, para vender um produto e, inclusive, para renovar a venda de um produto. Porque eu já fazia isso, já estava replicando isso há 19 anos para o Sebrae, sendo consultora e há 4 anos vendendo meus produtos próprios. E agora, gente, eu decidi dividir tudo isso com vocês, porque basicamente esse processo, ele é simples. Você precisa ter um produto desejado, uma empresa organizada e tudo isso sendo enviado para o Sebrae. E pronto, vai vender. Eu chamo isso, inclusive, de método PES, que é o produto, empresa e edital e submissão. E sei que existem milhares de especialistas como você, que está aqui nessa aula hoje, perdido no mar vermelho das redes sociais, sofrendo com a ilusão de que, não, agora vai, hoje vai, amanhã vai dar certo. Investindo o teu tempo e passando muitas vezes por situações difíceis na vida, como a falta de dinheiro. Passando por situações de daqui um pouco, hoje, não poder escolher a escola para o teu filho, não conseguir viajar, tirar férias. Eu sei como é. Eu escuto isso todos os dias aqui dos meus alunos, quando eles chegam, que tem essa dificuldade. Só que também me traz muita alegria ver as pessoas entrando nesse mercado, que é o mercado do Oceano Azul Bilionário, onde você não precisa de esforço para ter vendas e principalmente para ter prosperidade na tua vida. Tudo isso, gente, enquanto você pode estar na tranquilidade do seu lar, trabalhando online, tranquilamente navegando no Oceano Azul Bilionário. Porque sua vida, ela pode mudar de vez. Nessa semana, inclusive, porque você vai aprender como que você vai entrar para esse mercado, que é vender para quem paga com verba pública e tem demanda te esperando, demanda para comprar o teu conhecimento. Por isso que eu preparei para vocês, tá aqui, ó, 5 itens. Você vai entender como criar soluções educacionais que o Sebrae compra com verba pública. Você vai entender também como transformar a sua experiência em um produto educacional que o Sebrae compra com verba pública. Entender como que tu pode conquistar contratos de 20, 40, 60 mil reais sem depender de influenciadores, lançamentos, seguidores. E quais são os nichos órfãos com demanda aberta esperando especialistas como você. Como que funciona, inclusive, esse processo de aprovação no Sebrae, mesmo que você não esteja no digital, mesmo que você não tenha nem sequer conta do Instagram. E eu sei, gente, que muitos de vocês, talvez,
já sentiram a dor de fracassar no digital. Eu já passei por isso. E deixa eu te falar, a culpa não é sua. Lá é o lugar errado, só isso. Porque no digital, quem ganha é quem consegue mais engajamento, mais conexão. Só que no Sebrae isso não é relevante. No mercado institucional é muito diferente. Você precisa entender essas diferenças para poder te trazer dinheiro no teu bolso. Prosperidade, liberdade geográfica e todos os benefícios que vem junto com você poder vender online, segurança, previsibilidade de faturamento. E o mais importante, que daqui um pouco você entenda, né, é que talvez você não consiga vender teu conhecimento hoje, porque pode ser que você esteja com falta de direção. E com falta de direção fica muito mais difícil você chegar no lugar certo. O problema, gente, não é a tua capacidade, é o posicionamento do teu conhecimento que está no palco errado. E você está no palco errado, é hora de mudar. E mudar para o palco certo. Então, né, você vai agora entrar comigo nessa aula e nós vamos conhecer esse mercado bilionário dos editais por dentro, certo? Só que antes de ir para os editais, tem uma etapa anterior que eu preciso te trazer aqui, que vai mudar muitas vezes a forma como você vê o teu próprio conhecimento. E o que eu vou te trazer aqui é como que você vai virar o teu conhecimento em dinheiro institucional no teu bolso. O que acontece, gente, é que a grande maioria dos profissionais, como professores, consultores, médicos, terapeutas, psicólogos, arquitetos, coaches, engenheiros, dentistas, advogados, contadores, nutris, físios, enfim, os empreendedores não conseguem ver o próprio ouro que está escondido na sua história. E isso é um problema. Geralmente, você é um profissional excelente em resolver problemas dos outros. Não é? Quem aí se vê como um excelente resolvedor de problemas hoje? Basta alguém chegar e dizer assim: nossa, eu tô com um problema aqui, né? Te perguntar alguma coisa que tu já sai ensinando, trazendo passo a passo, ajudando. E melhor, né? Na maioria das vezes, até de graça. Tô falando alguma bobagem? Fala pra mim aqui. Escreve no chat. Eu diria, gente, que talvez você esteja atuando como um grande mecânico, que resolve o problema das pessoas muito bem, mas analisa aqui comigo. Você já viu um mecânico se divulgando bem? Na hora de vender, de mostrar o seu valor, a grande maioria deles não consegue. E eu vou comparar também o teu conhecimento com essa garrafa que eu trouxe aqui. Ó. Tá vendo essa garrafa aqui, gente? Ó, essa garrafa linda aqui, né? Veja, essa garrafa aqui, ela não consegue ver o rótulo que está impresso nela. Ela não consegue se autoavaliar. Ela não consegue fazer isso e criar o valor necessário para o mercado para se auto-vender. É como um grande rótulo. Ele está impresso em você, nesse momento, em mim, em todo mundo. Mas como é que você vai enxergar? Não consegue. Deixar isso claro para as outras pessoas verem e valorizarem você. Eu chamo isso, gente, de ouro escondido na sua história. Todos nós temos um ouro que está no que a gente viveu, na mão suja de terra. É mais ou menos assim. Você organiza esse ouro, faz isso sozinho, só que realmente fazer tudo isso sem ajuda é muito difícil. Eu mesma não consegui. E eu acabei de contar para vocês como que eu descobri o ouro que estava na minha história, com a ajuda do meu mentor. Agora, você que está aqui comigo nessa aula, chegou a hora de você começar a identificar o ouro que está na sua história.
E o primeiro passo para isso é necessário você identificar 3 erros fundamentais que pode ser que você esteja cometendo nesse momento. E digo mais, muitos de vocês talvez estejam cometendo nesse momento um deles, um dos erros. Por isso, não conseguem ser vistos pelos outros como alguém que tem conhecimento de valor, que o outro queira pagar para receber o teu conhecimento. Vamos entender? O primeiro erro, gente, tá aqui, ó. Vou colocar na tela aqui para vocês, no slide, ó. Vamos pegar aqui, onde tá. O primeiro erro, gente, é atuar como um profissional tecniquez. O que é um profissional tecniquez? É todo aquele profissional que tudo que ele vai explicar, ele só consegue explicar na base da técnica. Isso me lembra, né? Eu até coloquei aqui para vocês, quando a gente tinha loja física lá no Rio Grande do Sul, a gente tinha 3 lojas, eu e meu marido, 3 lojas de conveniência 24 horas. Tivemos um comércio, né, por 5 anos. Acredita isso? Nossa, né? É tempo. Isso foi uma grande experiência na nossa vida de empreendedorismo. Nos trouxe muita mão suja de terra, mas também trouxe alguns fiozinhos brancos aqui, né, que eu tenho que esconder hoje em dia, né? Naquele tempo, a gente precisava ajustar o alarme das lojas. Então, veja isso. A gente só queria ajustar o alarme das lojas. Isso era uma coisa muito simples, porque era um alarme contra furto. Então, o colaborador precisava apertar aquele alarme, né, quando se sentia ameaçado. E eu lembro que a gente chamou um pessoal do alarme e eles ficaram cerca de 40 minutos explicando sobre o tal relé. O que é o relé, para que serve o relé, né? Sinceramente, gente, até hoje, eu não sei exatamente o que é o relé e por que eu só queria o quê? O alarme funcionando. Eu não queria a aula da técnica do relé. Eu queria só o alarme, não entender sobre alarme. Compreende a diferença? O profissional tecniquez, ele é tão apaixonado, muitas vezes, pelo que ele faz, que ele fica explicando a técnica para todo mundo. Só que o problema é que a técnica, ela não vende. E aí você acumula mais um certificado, mais um diploma, mais uma pós, porque parece que está sempre faltando uma formação a mais para você então ser valorizado no mercado. Quem aí se identifica com o número 1, profissional tecniquez, já coloca aqui no chat, me deixa saber. O segundo erro, ele é um erro tão grave quanto o primeiro. Ele é o profissional bengala, né? Então, o que é o profissional bengala, gente? Ele vive falando o seu currículo. Ele explica tudo com ênfase no que ele fez. Porque eu sou formado na faculdade tal, eu tenho tantas pós, tantas graduações, fiz mestrado, doutorado, PhD, tantos cursos. Ele coloca os seus diplomas em ênfase. Mas ele não sabe como traduzir tudo que ele já estudou em um produto com início, meio e fim. Principalmente um produto institucional. E aqui é o maior erro, que é focar nas formações e deixar de lado as suas experiências reais, que podem ajudar muitas pessoas. Deixar de lado o que ele viveu na prática. Quem aí se identifica com o segundo profissional bengala? Coloca aqui no chat, me deixa saber. E o terceiro erro, gente, ele é o profissional me indica. Ele fala 2, 3 palavras, né, e vive pedindo uma indicação. Porque eu sou muito bom, né? Gero muito resultado, então eu preciso ser o quê? Indicado. Agora, Dani, mas indicação é ruim? Claro que não, gente. O problema é que pode se transformar em uma grande, vamos chamar assim, quase que uma ração, sabe? Uma coisa que vem ali te retroalimentando na vida. É como um leão, gente, que está em cativeiro, que não está vivendo a sua plenitude. Vai se acostumando a não usar os seus instintos e se contentando apenas com o que vê e com o que vem, que geralmente é a indicação.
Geralmente é aquele que recebe, né? Só recebe. E aí o que que acontece? Para todos esses três perfis que eu falei, né, existe um grande inimigo. Antes de mostrar o inimigo, me fala aqui no chat quem é que se identificou com me indica, né? Quem que vive ainda de indicação aí, que quer mudar esse cenário? Fala para mim. Porque sim, existe um grande inimigo. E esse grande inimigo é algo que a gente precisa combater, que é você não estar hoje mapeando a sua própria história. E isso tudo, de certo modo, faz com que você se sinta o patinho feio da internet, sem que você seja. Isso me lembra, né, essa história do patinho feio, e quem daqui a um pouco nunca assistiu, tinha um patinho que nasceu junto, um cisne, né, na verdade, nasceu junto com os patos. A pata chocou o ovo do cisne e ele se achava muito feio, porque ele via os patinhos e se sentia diferente. E um dia ele viu o seu reflexo na água e viu que, na verdade, ele era um grande e um belo de um cisne. Só que ele só estava no lugar errado. Você, provavelmente, que está aqui comigo, é um excelente profissional, mas não tem clareza disso. Não está usando o ouro da tua história para criar os teus produtos. E isso deixa cada dia você mais atrás de conseguir chegar no faturamento que você tanto sonha, no faturamento desejado, principalmente institucional. Só que hoje eu vou trazer alguns passos para você executar e começar a mudar esse jogo, começar a virar, né? A fazer da sua história, do ouro da sua história, o início do caminhar de um produto institucional milionário. Gente, o primeiro passo para isso é esse aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. O primeiro passo para você navegar no oceano bilionário, azul bilionário, né? É você mapear o ouro da sua história. Mas como que eu faço isso, Dani? Tá todo mundo aqui com papel e caneta na mão? Vamos lá, todo mundo tá com papel e caneta? Fala para mim. Já pegou? Porque agora vem a parte do exercício, a parte prática aqui da aula. E fazer as práticas, gente, é muito importante para você ver os seus avanços. Então vamos lá, todo mundo com papel e caneta na mão. Eu vou te trazer para você aqui, né? 2 passos para você, na verdade, mais de 2 passos para você fazer esse exercício, que ele é muito simples. Na verdade, gente, são 4 perguntas que você vai se fazer, certo? Essas 4 perguntas estão na tela agora aqui para vocês, ó. O que é que, a primeira delas, né? O que é que eu sou bom em fazer? Então, assim, quando a gente fala em ser bom em fazer, deixa eu pegar aqui, vamos ver se eu consigo trazer aqui. Vamos lá. Eu vou ajudar vocês aqui. Vamos lá. Aqui, gente, vamos lá. A primeira coisa, né, que eu preciso fazer é identificar, né, o que eu sou bom. O que sou bom. Vamos lá. Dani, eu sou boa em fazer daqui um pouco, sei lá, receitas, né? Eu consigo fazer receitas, consigo criar passo a passo muito bem, eu consigo mexer em planilhas, eu consigo orientar as pessoas toda vez que eu vou numa empresa ou num evento, as pessoas me perguntam, eu consigo orientar elas, eu consigo vender pelo WhatsApp, eu consigo fazer os scripts muito bem, eu consigo orientar os produtores rurais lá da minha cidade, geralmente eu me convido na associação comercial, eu oriento os produtores. O que é que você é bom em fazer? E bom, gente, quando a gente fala aqui, a gente está falando, vou até colocar aqui uma outra cor, ó. Aqui, vou pegar aqui, ó. A gente está falando de habilidades, né? E o que que são habilidades? São coisas que você tem, basicamente, facilidade. Eu consigo escrever bons roteiros, mas eu não consigo gravar. Mas eu escrevo e os roteiros que eu faço, as pessoas gravam, dão muito certo. Eu consigo
fazer os anúncios, eu consigo, o que que você consegue? Quais são as tuas habilidades que você tem? E mais além das habilidades, né? Junto com as habilidades, o que que você tem aqui, ó? De conhecimento. Né? Eu estudei, eu sei, e eu estudei, aprendi tal coisa e consigo aplicar esse conhecimento, desenvolvi habilidades com base nesse conhecimento. Então escreva isso, porque isso vai te dar base, inclusive, para desenhar um produto que não vai ter concorrência, um produto que vai ser muito bem aceito, um produto que gera resultado prático na vida das pessoas. E aí, além de escrever o que eu sou bom, pensar nos teus conhecimentos, nas tuas formações, o que que você consegue tirar do papel, as habilidades que você desenvolveu, eu vou te pedir o seguinte, ó, quanto, olha só, esse aqui é muito importante, tá, gente? Eu quero saber quanto que você deveria estar ganhando e que você não está ganhando hoje pelo teu conhecimento. Então aqui, né, qual o valor, vamos dizer aqui, que vale, né? Qual o valor que eu deveria estar ganhando? Eu sei que cada um de vocês tem muita experiência, muita bagagem, muita coisa que demorou anos para aprender. O que eu estou ensinando para vocês aqui, eu demorei 19 anos. Então, assim, mais mão suja de terra é só o braço inteiro, o corpo inteiro, né? É isso que eu estou te perguntando. Você sabe o valor que você deveria estar ganhando pelo teu conhecimento hoje? Por aquilo que você acumulou numa vida? Por aquilo que você viveu, que você sofreu? E por ter passado por tudo isso, você acumulou a experiência que tu sabe que pode encurtar o sofrimento de outra pessoa e que pode aumentar o resultado na vida dela? Coloque um número. Eu quero que vocês coloquem o valor, gente. Todo mundo anote o seu valor no papel. Porque na aula 3 a gente vai voltar aqui nesse valor, tá? Então coloque aqui, ó, ok? Depois você vai escrever também aqui, ó. Então eu já sei no que eu sou bom, meu conhecimento, eu já sei quanto que eu deveria estar ganhando. Você vai escrever quem que vai se beneficiar, ou seja, quem eu posso ajudar. Com o quê, Dani? Com o teu conhecimento. Então, quem são as pessoas, né? Quem são as pessoas, os tipos, vamos ver aqui, ó, né? De pessoas. Tipos de pessoas. Ah, o dono da. Eu consigo ajudar muito as padarias, as donas de salão de beleza, clínicas médicas é o meu top. Não, para mim, eu consigo ajudar as donas de loja de roupa, porque a minha experiência, tudo que eu acumulei, me leva para esse setor, para esse segmento. Então, qual é o setor? Quem são essas pessoas? Que tipo de pessoas são? Né? Que tipo de empresas você se vê hoje? Que o teu conhecimento seria valioso, que você poderia agregar valor na vida dessas pessoas. E mais, a última pergunta que é importante você colocar aí no papel é o seguinte, ó. De tudo que você sabe, que você consegue tirar do papel, que você consegue praticar, do que você deveria estar sendo remunerado hoje pelo teu conhecimento, para esse grupo de pessoas, você vai escrever como eu posso acelerar os resultados dessas pessoas. Vamos botar aqui, né? Pessoas. Que pessoas, né? As pessoas que você está pensando hoje em atender nesse mercado institucional do Sebrae. Então, assim, ó, como que eu vou acelerar o resultado dessa pessoa? O que que eu posso fazer? O que que eu já vi que faz ela chegar mais rápido a ter um resultado, a faturar, ou daqui a um pouco a melhorar uma gestão do negócio, melhorar a equipe, melhorar daqui a um pouco o processo de sustentabilidade, implantar uma NR1, melhorar. Enfim, gente, o que você. Tudo começa aqui, ó, no teu ouro. E o teu ouro é a tua história, para você responder essas perguntinhas aqui. E isso aqui precisa anotar. E no teu caderninho aqui da semana do Oceano Azul Bilionário. Porque isso tudo que eu tô trazendo para você vai te ajudar a quê? A você começar a entender
que o teu conhecimento tem valor e que é dele, é do teu conhecimento que você já tem, que vai derivar os produtos que as instituições compram e pagam bem. Nós vamos ver como fazer isso na sequência das 3 aulas, certo? Inclusive, já falei para vocês que vou até liberar os editais que estão em abertos e vou liberar a senha aí durante a aula, então fica ligado, né? A gente vai entender agora o que é que o mercado institucional, né, compra. E não só entender o que ele compra, mas por que que ele compra em editais, certo? O Sebrae, gente, ele é, aqui, ó, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Ele compra através de editais, ele tem mais de 50 anos de vida e ele compra serviços e produtos educacionais dos mais variados tipos. Só que existe uma diferença nas formas que o Sebrae compra. E também existe uma diferença em como que você vai participar dos editais que são os mais rentáveis. Aqueles que valorizam muito mais o teu conhecimento. Eu vou começar a trazer isso para você hoje, porque tu vai começar também a aprender que o Sebrae não é uma empresa comum. Ele é sem fins lucrativos e ele tem o foco em desenvolver os pequenos negócios no Brasil. Então, basicamente, para isso, eles não ganham dinheiro vendendo o teu produto. Na verdade, muitas vezes eles compram a vaga do teu produto e oferecem ela para os clientes deles com preços bem simbólicos para os pequenos empreendedores, às vezes até de graça, mas você que tem esse conhecimento que vendeu a vaga recebe o valor de mercado vendido pela vaga. Isso mesmo que eu estou dizendo. Você vende vagas do teu produto. E olha que maravilha que é isso, né, gente? Agora, como é que o Sebrae compra? Para que você entenda essa lógica. Através de editais, que são processos públicos transparentes. Ele busca soluções para problemas específicos e recorrentes das micro e pequenas empresas. E ele paga por resultado prático, não por teoria acadêmica. Então, isso significa que não dá para ler um livro e montar um produto. Não vai passar, não vai ser aceito. É um filtro muito grande. E não querem também linguagem tecniquez, nem marketês, né? Então, essa linguagem, ela é uma linguagem mais simples. Agora, antes da gente navegar em qualquer edital, para você começar a vender mesmo, antes de tudo, você precisa entender uma coisa muito simples e que tem muita gente que não sabe, que é o seguinte: o Sebrae, ele tem uma língua própria. O Sebrae, ele fala uma língua própria. Então, não é, gente, sobre ter um bom produto. Não é sobre saber ensinar. Ninguém está testando e nem vai testar os teus conhecimentos, acredite isso. É sobre você saber falar o idioma de quem aprova, de quem investe, de quem libera o recurso. E isso vale para tudo que é coisa na vida. Eu vou te provar aqui, ó, né? Para quem nunca ouviu falar sobre isso. Dá uma olhadinha aqui. E me conta, tu já tentou conversar com um advogado? Parece que o cara estudou 5 anos só para falar difícil, né? Inclusive, tem advogados aqui, né? Confirma isso que eu tô dizendo. Agora, vai falar com o contador. Como que é? Ele já te responde em sigla, né? A CND, a não sei o quê. Agora, entra numa empresa grande. Como é que é? É o corporativez, né? Vamos fazer um follow-up, um debriefing, ou até uma deadline. Tu não entende nada. Agora, o grupo que não vai entender nada vai no grupo do WhatsApp de mães. Mães de recém-nascido.
Como que é a fraude do RN? O que é RN, Dani? Livre demanda, pediatra integrativa, pico de crescimento. Gente, cada tribo tem a sua língua. E se você não entende, tu não pertence. Tu tá fora. O Sebrae tem a dele. E eu chamo isso de Sebraes, com todo carinho aqui, no edital de mercado. É o idioma dos editais, é o idioma dos objetivos específicos, dos indicadores, das planilhas, dos resultados mensuráveis. É o Sebraes. E se você quer jogar esse jogo, se você quer que o teu produto seja aprovado, financiado, impulsionado e te gere muitas vendas, você precisa aprender essa língua. E é por isso que você vai aprender comigo aqui na aula por aula, aula 1, aula 2, aula 3, porque eu não tô aqui para te ensinar só a fazer um produto, mas sim para você vender conhecimento e faturar muito alto com isso. Tudo aqui, gente, para te ensinar a vender para o mundo real do Sebrae. Para o mundo que tem regras, que tem critérios e que tem dinheiro de verdade sendo distribuído aí Brasil afora. Sebraes não é frescura, é sobrevivência no jogo. E sabendo disso, eu vou te explicar que existem duas modalidades diferentes de vender no mundo Sebraes, que vão abrir as tuas portas completamente. Eu descobri isso, gente, com 19 anos de experiência navegando nesse oceano azul de oportunidades. E ó, já forneci de diversas formas, desde como consultora, até com contratos diretos, com dispensa de licitação, contratos que me levaram em viagens internacionais. Isso mesmo, com tudo pago, tá? Tu já imaginou ir para Paris com tudo pago pelo Sebrae? Pois então, eu fui e eu vou te mostrar esse glamour dos editais lá na aula 3, já estou fazendo uma antecipação. Você pode navegar em diferentes oceanos do Sebrae. E eu vou te trazer aqui a diferença que existe em dois deles, que é muito importante você saber, inclusive para quem está aqui identificar o seguinte: isso é para mim? É para mim ou não é? Então você vai conseguir visualizar, porque fica atento, papel e caneta novamente no ar, para você anotar qual é o formato do Oceano Azul Bilionário, que com certeza você vai querer aprender para seguir por ele. Existem dois oceanos. Gente, vou colocar aqui o PowerPoint na tela para você ver aqui. Existem dois oceanos Sebraes, né? Dois grandes oceanos que, olhando os editais, nem sempre se consegue perceber a grande diferença que existe entre ambos, tá? Mas aqui eu vou te trazer o olhar do edital por dentro, certo? Com análise de quem já fornece aí há muito tempo e entende esse jogo para escalar faturamento. O primeiro oceano, gente, ele é esse aqui, ó, que eu coloquei na tela para vocês aqui, ó. É o oceano do credenciamento SGF, certo? E o segundo oceano é o oceano dos editais de mercado. Tô até trazendo um spoiler para vocês aqui, ó. Se torna consultor instrutor, recebe por horas, atua com demandas, tipo Uber, aplica produtos que os outros criam, ou nos editais de mercado, vende vagas, monetiza experiência, cria produtos ou adapta e sem limite de clientes simultâneos. Só que eu vou abrir mais isso por dentro mesmo com vocês aqui. Então, fica aqui e olha como que isso funciona. Provavelmente, você que está aqui comigo, estudou, se formou, criou suas experiências e agora, entrando, por exemplo, no edital de credenciamento SGF, você vai receber demandas do Sebrae. Demandas dos clientes do Sebrae. Para aplicar o teu conhecimento seguindo as regras do Sebrae de cada produto. Isso, gente, também é chamado de credenciamento SGF. Em alguns estados do Brasil, tem outros nomes, porque sim, o Sebrae, ele não é linear. Ele tem regras distintas para cada estado do Brasil. Neste oceano em específico, você vai atuar por demanda,
certo? Mas talvez tu deva estar se perguntando agora aqui, Dani, mas o que é demanda? Nessa linguagem sebraense. Demanda, gente, é assim, ó, onde existe gente procurando o que você ensina, as empresas necessitando do teu conhecimento, na linguagem sebraense quer dizer o seguinte, ó, oi, Dani, tem um cliente aqui precisando de atendimento. Você pode atender ele? Demanda. Cliente precisando de atendimento, certo? Isso é demanda. Agora, qual que é o ponto forte desse tipo de credenciamento que eu estou mostrando para vocês aqui, que é o credenciamento SGF? Você não precisa ter produto formatado. Basta ter conhecimento e deu. Você vai poder atuar como um replicador de conhecimento, como se fosse quase que um representante comercial do Sebrae. Vai receber um curso, uma palestra, uma consultoria que outra pessoa criou e vai ir lá na empresa aplicar tudo isso. Você recebe por hora trabalhada, certo? Existem muitos produtos que você vai poder atuar e vai ficar na base de fornecedores do Sebrae, podendo inclusive, quem sabe, um dia ser convidado para desenhar metodologias. Mas existem pontos fracos nesse formato e eu quero trazer para você também, para que tu entenda bem sobre isso e a diferença sobre esses dois oceanos. Combinado? O ponto fraco, gente, desse modelo aqui de credenciamento, qual que é, né? Desse modelo que eu tô falando, que é o SGF, certo? Você, assim como eu, Dani, tem um limite para prestação de serviço por hora. Não tem? Já pensou que chega um momento que você não consegue mais atender? Porque, afinal de contas, nesse formato, você recebe por hora. Hora trabalhada. Então, chega uma hora que você não consegue atender muitos clientes ao mesmo tempo. Pois aqui, gente, existe sim o princípio da pessoalidade. Quem é o prestador de serviço que vai aceitar a demanda vai ser quem vai executar a demanda. O sistema de contratação aqui, ele é tipo Uber, ele é um grande de um rodízio. Ou seja, você vai ter que ficar em uma fila enorme e as pessoas vão sendo chamadas até chegar a sua vez. Então, todo mundo que está na tua frente vai chegar a vez de atender. E depois que você atendeu, você volta para o final da fila. O credenciamento, ele é feito por área e subárea, e existem 17 grandes áreas e 209 subáreas. E é exigido atestado de capacidade técnica com valor médio de 200 horas por subárea. Então, calcula comigo aqui, para você atuar em um número grande, vamos botar aqui? Vamos pegar aqui, né? Para você poder atuar em volume e não ficar tanto tempo esperando no rodízio, você vai precisar ter, neste formato, 200 horas, né, por subárea. E eu falei para vocês que são 209 subáreas. Então, 209 subáreas, você vai precisar ter 209 vezes 200 horas. Digamos que você queira atender aqui umas 10 subáreas, né, de conhecimento. Você vai ter que ter para 10 subáreas vezes 200 horas para consultoria, mais, por exemplo, 10 subáreas que você queira atender. Subáreas, gente, é o derivado do teu conhecimento, né? Eu sou de marketing digital, mas eu entendo de canais de vendas, eu entendo de anúncio, eu entendo de WhatsApp, eu entendo de Instagram. Isso são subáreas, tá? Então, para cada subárea, você precisa de 200 horas para cada tipo de prestação de serviço. Então, se eu quero prestar serviço em consultoria e cursos e palestras, eu vou precisar de 200 horas para cada área e subárea. Então, imagina aqui, só aqui, gente, já deu mais de 2.000 horas, né? 2.000, 4.000 horas aqui para você pegar e daqui um pouco te habilitar em pelo menos aí umas 10 subáreas. Então, é um volume gigantesco aqui de comprovações que você precisa ter, né? Ou seja, é quase impossível você atender todas as 209 subáreas, porque elas variam também de conhecimento, muito, né? Tem muitos profissionais, muito.
e, basicamente, gerando valor pago por hora. Então, assim, gente, o cálculo, ele sempre vai dar inferior ao valor de mercado. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, um comparativo, tá? Você vai precisar ter formação de nível superior, em alguns casos pós-graduação, e ainda não traz custeio de deslocamento, hospedagem e alimentação, muitas vezes separados do valor da hora, na maioria dos editais. O que isso significa? Que você vai receber um valor por hora e ainda vai ter que custear o teu deslocamento presencial para fazer o atendimento daquele cliente. Importante, gente, você não paga nada para o Sebrae para ser fornecedor, tá? Em nenhuma das categorias. Eu vou deixar isso claro. Só vai ter que entender o Sebraes mesmo e saber decifrar todos os editais. Agora, o resultado financeiro e o reconhecimento profissional entre esses dois oceanos, ele é gritante, certo? Eu acabei de mostrar para vocês aqui o SGF, ó, fazendo um recap rapidinho, ele vai precisar de você comprovar atestado de capacidade técnica com no mínimo 200 horas em média por estado, certo? Para cada área e sub-área do conhecimento que você quiser se habilitar. Vai pagar por hora e muitas vezes o valor do deslocamento, hospedagem e alimentação está embutido na hora. E vai ter rodízio, ou seja, você entra numa grande fila para quem sabe um dia você ser chamado para prestar um serviço. E mais, lembrando, né? Tava esquecendo, mas lembrei aqui em tempo. Você vai precisar participar muitas vezes de alinhamentos metodológicos, né? Ou os famigerados repasses, que é você ir para uma sala de aula, ficar uma semana assistindo aula orientativa para você se habilitar em algum produto sem receber nada, certo? Você vai estar, né, participando desses eventos, inclusive para poder prestar serviço em determinados itens. Agora vamos lá. Você acabou de conhecer esse oceano do SGF. Eu quero te apresentar um segundo oceano que é muito interessante, que é esse aqui, ó, papel e caneta na mão. Oceano dos editais de mercado. Gente, aqui a regra é totalmente diferente, tá? Ela é totalmente diferente mesmo. Porque aqui você vai vender vagas do teu produto. Ou seja, você vai vender vaga da tua consultoria, vai vender a tua palestra, vai vender vaga da tua mentoria, do teu curso online ou presencial, porque tu também pode atender presencial se esse é teu sonho. E ele é um universo totalmente diferente do credenciamento do SGF. Porque aqui, gente, você vai monetizar as tuas experiências, criando um produto do absoluto zero ou adaptando, adequando o teu produto que você já tem à linguagem Sebraes. Ou seja, você pode usar o produto que você já tem sem precisar criar um novo para ser vendido no Sebrae, certo? Qual que é o grande ponto forte desse formato de fornecimento? Você vai vender vagas, ou seja, não há limite de clientes para você atender ao mesmo tempo. Isso te dá muita liberdade de atender vários clientes de vários estados ao mesmo tempo. Não há obrigatoriedade de ter formação de nível superior, porque você pode ter na tua equipe quem conduza a aplicação do teu método e tenha formação de nível superior. Você vai fazer um atendimento ao cliente do Sebrae, podendo ter pessoas fazendo isso sem necessariamente ser você. E isso vai te dar liberdade de escala das tuas vendas. Pois pode ter um produto da tua empresa cadastrado e aprovado, com a tua equipe atuando no atendimento. O valor pago, gente, aqui de referência é o valor de mercado, ou seja, aqui você vai receber preço justo pelo teu conhecimento, mesmo que tu nunca tenha vendido ainda o teu produto. Você vai poder participar, pois a sua experiência é que é valorizada. Os editais, gente, eles existem e estão espalhados por vários estados do Brasil com demandas já instaladas e necessidade de contratação. Agora, qual que é o ponto fraco desse formato de credenciamento aqui? Eu nem diria, gente, que é um ponto fraco, tá?
Pois se você tem muito conhecimento e muita experiência, a única coisa que tu vai precisar ter é um produto mesmo que talvez, né, você pode nunca ter vendido ou pode já ter vendido, mas ele vai precisar estar dentro da linguagem sebraense, né? Agora vamos entender aqui uma regra muito simples da diferença do credenciamento versus os editais de mercado, porque assim, talvez você esteja nesse momento nesse seguinte sentido, ó. Deixa eu botar aqui para mim abrir aqui o flip com vocês, né? Talvez você esteja aqui se perguntando assim, tá? Ok, tô entendendo, né? Então existe o credenciamento, né? SGF e existem os editais de mercado, ok? De mercado. Pode ser que nesse momento você esteja se perguntando assim, tá, eu já vi que nos editais de credenciamento precisa atestado de capacidade técnica, né? Eu já falei para vocês que aqui você vai ter que ter atestado. E que os atestados eles têm em média 200 horas, né? Área e por tipo, né? Tipo de produto, consultoria, instrutoria e tudo mais. E os editais de mercado? Será que é obrigatório eu ter atestado de capacidade técnica? Será que eu vou ter que também fazer todo esse paranauê aqui, igual é no credenciamento aqui do SGF? Então, gente, aqui você pode ou não ter atestado, certo? Por que que pode ou não ter atestado, Dani? Porque sim, existem vários editais, vários Sebrais que não exigem atestado. Então ele é, gente, um oceano azul de oportunidades, porque realmente o que vale é as suas experiências, não é um monte de papelada. Então sim, você pode ter ou não atestado. Sim, aqui eu não entro, eu tenho que, ele é exigido, né? Formação. Então, eu tenho que ter formação de nível superior. Aqui, eu pode ter ou não. Pode ter ou não. Você é dono da empresa, tá? Você, dono da empresa, pode ter ou não formação. Mas você vai ter que ter alguém na tua equipe. Então, na tua equipe, você vai ter alguém. Pode ser o teu sócio, pode ser alguém que você contratou, pode ser teu colaborador, teu parceiro, né, de negócios. Alguém vai ter formação, não necessariamente você vai ter que ter formação, certo? E aqui você vai receber por hora. Então, gente, 40 horas, vamos dizer assim, é um limite, né? Que você consegue sobreviver numa semana, né? Se 40 ficou meio ruim aqui, 40 horas. Mas imagina que aqui você tem que viajar. Muitas vezes você não vai ter demanda online. E aqui você não tem limite. Então eu posso ter uma equipe enorme trabalhando e não tenho limite. Ou seja, aqui eu escalo a minha venda. A regra é muito diferente. Você consegue fazer o teu faturamento, não necessariamente por hora, né? Imagine o seguinte, ó. Imagine que você vai agora, nesse momento aqui da aula, né? Da nossa semana, aula 1. Nesse momento, imagine que você vai atender o Sebrae por ambas as frentes, né? Qual delas que vale mais a pena? Pensa comigo aqui. SGF ou edital de mercado? Nesse momento, né? Qual que você tá vendo aí que vale mais a pena? Deixa eu trazer para você um panorama. Digamos que, e ó, eu vou fazer um panorama realista, tá? Porque assim, vamos fazer o realista, o panorama realista? Digamos que você comece hoje a vender o teu produto próprio, né? Vamos dizer que você vai vender lá uma consultoria, uma mentoria lá de 3 meses ainda. Atendi, inclusive, uma mentorada que me inspirou nesse exemplo, né? Ela vende uma consultoria todinha de planejamento tributário, que é a nova obrigatoriedade, por R$ 3.000 por 3 meses, R$ 1.000 por mês. Já começa que a precificação, né? Ela já sabe que a precificação dela vai para pelo menos 20, né? Então, assim,
para instituição, gente, porque tá errada, tá? Então aqui, 3 mil, vamos dizer que você vende uma vaga hoje do teu produto, ok? Fazendo assim uma análise, gente, assim, ó, pessimista, tá? Pessimista, botando bem o pé no chão, um produto basicão, mínimo, 3 mil, tá? Para você atender ali, sei lá, 2 semanas uma empresa, né? Agora, no credenciamento, como eu já expliquei, o valor é pago por hora. E nos editais, a remuneração é por vaga. Vamos levar em consideração que você venda, eu vou colocar aqui no flip para ficar mais visível para todo mundo. Vamos levar em consideração que você venda o produto. Vamos dizer aqui que o teu produto, certo? Vamos dizer aqui, o teu produto, vamos dizer que ele seja uma consultoria, levando bem o pé no chão, assim, tipo, realista, certo? E você vai precificar ela por 3 mil reais, ok? Porque eu já falei que edital de mercado você vende vaga. Agora, vamos levar em consideração, né, que no SGF você recebe, né, e eu tô usando a sigla, tá, gente, que é a gestão de fornecedores, que é para você ser credenciado, que eu acabei de apresentar, você recebe por hora. Então, aqui, o recebimento por hora, ele é, em média, pegando uma média de Brasil, tá? Inclusive, eu fiz essa pesquisa atualizada para nós, aqui para essa semana do Oceano Azul Bilionário, R$ 173 reais, valor médio hora. Certo? No primeiro caso, a gente está fazendo uma simulação aqui. Vamos botar aqui, ó, vaga, né? Então, eu tenho as pessoas da minha equipe que atendem e aqui hora. Se a gente poder fazer uma comparação aqui, uma semana cheia de trabalho. Vamos fazer a comparação? Então, para uma semana cheia, lotada, 40 horas de trabalho, certo? Presencial, na frente do cliente lá, 40 horas. Então, para uma semana, né, lotadinha aqui de trabalho, você, no credenciamento, ok? Aqui, iria conseguir trabalhar, digamos, 40 horas, ok? E iria conseguir faturar daqui um pouco, pelas 40 horas. Quanto que dá, gente? 40 vezes 173? Quanto que dá o valor? Deixa eu colocar mais para cá. 6.920. Isso aí. Então, você iria conseguir tirar daqui um pouco aqui 6.920, certo? Se a gente fosse pegar aqui no mês, vamos botar aqui, mensal, digamos que você tivesse as 40 horas todas as semanas. Ou seja, de segunda a sexta na estrada, trabalhando, atendendo, né? Fazendo aula, trabalhando de manhã, de tarde, às vezes de noite, você iria conseguir daqui a pouco aqui uma remuneração R$ 27.680. É uma remuneração boa, né? É uma remuneração digna? Claro que é. No ano, trabalhando todas as semanas do ano, certo? Trabalhando muito, ralando lá, 359.840. Estou pegando minha colinha aqui, gente, né? Então, isso aqui a gente está falando, deixa eu colocar uma linha aqui, né? Você atuando como credenciado. Então, você trabalha 40 horas física, mental, por semana, faz viagens constantes para atender os clientes, tem o desgaste e a depreciação do teu carro, sim, porque tu vai com o teu carro, né? Então, assim, quanto que custa um pneu hoje, né? Eu fui trocar o pneu esses dias do carro, eu achei um absurdo, porque eu não faço esse tipo de coisa, esse cálculo, né? Eu só entro no carro, quanto muito eu abasteço. Eu nem lembro, eu só lembro quando o marido fala, ó, tem que abastecer, senão vai ficar sem gasolina, né? Então, assim, teu desgaste físico, mental, tua dependência total da tua presença, tu não pode ficar doente. Tu não pode faltar um compromisso. Não pode, gente, porque tu assumiu aquele compromisso, né? E ainda você fica na fila, que é esse sistema tipo Uber. E a concorrência é enorme. Centenas de credenciados estão lá esperando a vaga deles para atendimento na fila. Agora, vendendo vagas do teu produto, vamos projetar aqui, como eu disse, 3 mil, né? Vai ser um produto básico, tipo assim, né? Muito barato. Vamos pensar aqui, o produto inicial,
certo? Nos editais de mercado aqui. Você vendendo nos editais de mercado, vamos colocar aqui o cálculo para a gente fazer um comparativo, ó, com o teu produto, primeira coisa que é gritante é o quê? Você vai vender o teu produto próprio por vaga, sem limite de vagas simultâneas, e a tua equipe pode aplicar o teu método. Então, isso significa que tu pode ficar doente, que tu pode viajar, que tu pode tirar férias, que tu pode, daqui a um pouco, fazer um passeio com teus filhos, né? Porque você vai conseguir ter esse resultado, certo? E aí, eu fiz uma projeção, gente, assim, ó, básica. Básica. Vamos pegar aqui uma projeção básica. Se a gente estiver aqui, né, nos editais de mercado, certo? Editais de mercado. Aqui, vamos lá. Então, aqui, você já sabe que você vende vaga. Só para a gente relembrar, né? Digamos que você tenha, vamos lá, uma venda. Nossa, Dani, que, né? Uma venda só é uma venda. Vamos dizer que tu venda uma por semana, certo? Então, R$3.000, digamos que tu vendeu uma venda por semana, você já consegue ter uma renda de 12 mil no mês. Olha aqui, com uma venda, na flauta, trabalhando, sem estresse, e consegue ter uma receita aqui, pelo menos de 156 mil anual, certo? Então, assim, é uma receita boa, gente? Vamos botar aqui 156k, né? No ano. É uma receita boa? É bom para você esse valor? Fala para mim. Digamos que você consiga fazer, né? Aqui você fez uma. Vamos dizer que dos mesmos 3 mil agora aqui, você faça 2 vendas, certo? 2 vendas lá na semana, você consiga fazer, você já vai ter 6 mil. No mês, você vai ter 24 mil reais. E no ano, você já vai conseguir tirar 312, cara. E, gente, eu tô falando de um Sebrae, né? São 27. Olha aqui. Digamos que você agora chegue ao patamar de ter 3 vendas. Nossa, 3 vendas por semana. Você já vai começar a ter 3 vezes 3, 9 mil reais por semana entrando no teu caixa. No mês, 36 mil reais, não? E no ano você já vai chegar no patamar de 468 mil reais. Tá subindo, né? Agora, e se você tivesse 4 vendas numa semana? Imagina 4 vendas. É possível, Dani? Nossa, é muito possível, tá? É muito possível com um produto alinhado, linguagem sebraense, com o teu conhecimento, a tua história, o teu ouro colocado lá. 4 vendas, super possível. 4 vezes 3, 12 mil reais. Então, quer dizer que no mês você já vai estar recebendo 48 mil reais e no ano você vai chegar a 624 mil reais de faturamento com o teu produto. E melhor, não vai precisar viajar para atender cada cliente. Você pode atender múltiplos clientes simultaneamente. Eu mesma cheguei a ter 27 mentorados simultâneos na Domine Seu Marketing, sem vender alma, né? Sem burnout, sem ficar doente, nada. Sua equipe pode aplicar o teu método. Tu consegue uma escalabilidade infinita, sem fila, sem espera, e sendo um fornecedor direto do Sebrae, sem concorrência direta com o teu produto. Quando o teu produto tem o teu DNA, a tua jornada, a tua história, ele é impossível de ser copiado. A diferença, gente, brutal, é que no credenciamento, né, como eu já falei, você vende horas, você trabalha, você se desloca, vive em hotel. Tem um desgaste muito grande. E aqui, nos editais de mercado, você vende vaga. E mais, né? Sem viagens obrigatórias. Se você quiser atender presencial, você pode. É você que escolhe. Dá uma olhadinha aqui nesse comparativo, ó. Deixa eu tirar aqui o flip para não nos atrapalhar. E eu fiz um comparativo aqui para mostrar para vocês agora. Olha esse comparativo aqui, gente. Né? Coloquei aqui os cálculos, né? Para todo mundo poder se achar, já, né? Já que a letra ali do flip, então olha só. Aqui no comparativo, receita semanal,
fazendo assim uma bem basiquinho, né? Lá, ó, no credenciamento, 6.920, você consegue em 40 horas. No edital de mercado, 9.000, com 3 vendas. No trabalho semanal, 40 horas mais viagem. No credenciamento. E nos editais, a gestão do teu produto. Desgaste no credenciamento super alto. Né? Muito alto. Eu lembro uma vez que o meu sócio, Felipe, falou que tinha uma pessoa numa reunião com um problema, que tinha tido um derrame no olho, não podia faltar reunião para poder atuar, porque é muito diferente, né? E aqui o desgaste baixo, escalabilidade zero, muito difícil você escalar, porque depende de você. E no edital é infinito, receita anual projetada, ó, para você trabalhar 40 horas todos os dias do ano, 359 mil, e para você trabalhar, né, com pelo menos aí 3 vendas e ter toda uma equipe, toda uma gestão do teu produto, 468 mil, ou seja, 30% a mais, com 100% a menos do estresse e do incômodo, né? E aí eu fiz mais uma projeção aqui, gente, para vocês, para entender, né? Para todo mundo entender isso, o cálculo que eu coloquei ali no Flip. Então, por exemplo, uma venda por semana. Eu fiz até uma brincadeira aqui, né? Equivale mais ou menos a umas 10 horas de trabalho seu. Então, se você tem uma boa gestão do teu produto, é mais ou menos isso que vai equivaler, né? Agora, quando você, né, daqui um pouco tem 2 vendas, umas 20 horas, daqui um pouco de trabalho, dependendo do teu produto, se ele é online, é gravado, nem isso, né? 3 horas, 30 horas, né? 4 vendas, né? 40%, 40 horas aí, né? Mais 73% aí da receita, né? Então, eu tô fazendo isso aqui, né, nos editais. Então, assim, o que vale mais a pena, né? Quantos de vocês, inclusive, estão aqui nesse momento, nessa aula, se perguntando assim, nossa, mas eu já trabalho 40, 50 horas por semana e eu me sinto já que eu não consigo escalar mais. Então, assim, né? Quantos de vocês já se sentem assim? Trabalhando muito e com muito pouco resultado, sem escalar. Então, você precisa olhar os editais por dentro, que é o que eu estou trazendo aqui, para você entrar no mercado do oceano certo. Para você entrar no oceano azul bilionário certo. E acertar de uma vez por todas, para você trabalhar menos e viver melhor e ter mais prosperidade na tua vida. Ter tudo que você sonhou, com o teu conhecimento sendo valorizado. Porque, ó, eu vou dizer uma coisa, né? Por mais que todo mundo aqui trabalhe duro daqui um pouco, vai ter sempre, nessa modalidade de credenciamento, um teto de receita. Você vai precisar trabalhar muito, muito mais, às vezes, do que 40 horas por semana, viagens, horas de deslocamento, para chegar a uma remuneração mais digna. E calculando aqui, nos editais, isso fica muito diferente. Com apenas 3 vendas, numa ideia aí de 3 mil reais, como eu mostrei, sem viagem, sem desgaste, é muito diferente. E melhor, gente, nos editais aqui, nesse oceano azul bilionário dos editais de mercado, o custo é emitir uma nota fiscal. Eu vou te dizer uma coisa, ó. Anota esse número. Vou te afirmar isso, inclusive, ó. Cada dia da semana que você continua vendendo horas na tua vida, ao invés de vender vagas, você está perdendo pelo menos R$2.080. 2.080, né? Em um mês, gente, são mais de 8 mil reais que ficam na mesa. Em um ano, mais de 108 mil reais. Por quê? Apenas quem entender essa diferença entre vender horas e vender vagas vai conseguir navegar na 7ª onda do marketing digital, que é o mercado institucional bilionário de você vender para o Sistema S como o Sebrae. Imagina o seguinte, ó. É segunda-feira e você tá acordando na segunda-feira já sabendo que tem 3 contratos de 3 mil teu rodando simultaneamente, sem que tu precisar estar presente em cada um deles, sem que tu precise vender, sem precisar gravar conteúdo, sem precisar lançar, sem fazer anúncio, nada. E o melhor, você pode, se quiser, ter tua equipe toda aplicando todo esse conhecimento. E como eu disse, né, conseguir mais contratos, mais descanso, férias, tudo que você merece. O credenciamento, gente, ele é como se fosse
Eu vou comparar ele aqui como um modelo antigo, de você trocar tempo por dinheiro. E os editais, eles te libertam para o modelo de trocar resultado por dinheiro. E continuar trabalhando como você já trabalha, você já sabe o que vai acontecer, né? Vai te deixar preso no mesmo patamar de faturamento que talvez você já se sinta há alguns anos ou alguns meses. Mas, Dani, né? Para quem é que eu vou vender nos editais de mercado? Daqui a um pouco tu tá assim se perguntando isso agora. Eu gostei, eu quero saber para quem eu vou vender. Quem é que são os clientes, né? Que tipo de produto é mais aceito? Será que o meu nicho vai vender? Será que o que eu sei pode ser algo interessante para a Sebrae? Coloca aqui no chat para mim quem é que está se fazendo essas perguntas agora, né? Me deixa saber quem é que está se perguntando nesse momento como que vai fazer, se o teu conhecimento é bom, não é bom, se o teu nicho é bom, não é bom, quem são os clientes, como que funciona, como é que tu vai vender, né? Porque eu vou te mostrar agora quem são os clientes do Sebrae. Isso mesmo, os clientes do Sebrae, você precisa entender isso para você saber como que você vai atender essas pessoas. Quem é que você vai estar se relacionando? E esses são os grupos empresariais que você vai atender, que você vai estar com o teu produto sendo disponibilizado nos editais de mercado. Que começam, gente, desde aqui, ó, do microempreendedor individual, tá? Que é quem fatura até 81 mil reais. Depois vem as microempresas, pequenas empresas, prefeituras, artesãos e produtores rurais. Todas essas pessoas compõem o grupo de pessoas, de público-alvo do Sebrae. Então, você pode estar atendendo qualquer um desses públicos. Isso significa você atender, daqui um pouco, o dono da padaria. Ai, tomei a água cruzada aqui, né? O salão de beleza, a oficina mecânica, a loja de roupas, o contador, o arquiteto, o marmorista, a clínica de saúde, pequenos negócios reais com problemas práticos. Para nesse momento e pensa quantas empresas tem na tua rua. Daqui um pouco na rua do teu trabalho, na rua que você cruza todos os dias, na rua que você cruza para ir no supermercado. Esse é o público do Sebrae. E por que que eles compram? Por que que o Sebrae compra, né, produtos externos? Se eu já falei para vocês que existe daqui um pouco ali o SGF. É simples, gente. Eles compram produtos externos como o nosso porque eles precisam de soluções especializadas que resolvam problemas específicos dos clientes deles. São 6,4 milhões de pequenos negócios no Brasil. E esses pequenos negócios no Brasil inteiro, eles têm problemas reais. Então, eles precisam de pessoas como você que tem a mão suja de terra, que conseguem resolver na prática algo que seria muito complexo na teoria. E, basicamente, o Sebrae, gente, ele vive de contribuições do Sistema S. E também de parcerias de bancos, programas de fomento. Isso significa o quê? Que ele tem responsabilidade real com o resultado. Ele não pode comprar qualquer coisa. Ele precisa que o produto que ele está comprando funcione na prática e tenha a linguagem sebraense, que é a peça-chave. E com isso, tendo isso, né, você vai poder conquistar contratos de 20 mil, 40 mil, 60 mil, sem depender de influenciadores, lançamentos, nada, seguidores, nada. Mas vai precisar seguir 3 fundamentos básicos, certo? E eu já te adianto o seguinte, ó. Você, na aula 2, né, eu vou mostrar os tipos de produto que são mais aceitos, além de trazer quais são os nichos órfãos que estão esperando por você. Isso eu vou mostrar amanhã, tá? Então, quem aí já tá esperando a aula 2 aqui? Fala para mim. O primeiro fundamento é o qual, né? Esse fundamento, para quem entender ele, vai conseguir vender nos editais de mercado do Sebrae. E o primeiro fundamento, gente, é ter um produto na linguagem sebraense.
certo? Então você precisa ter um produto na linguagem Sebraes. E ter um produto na linguagem Sebraes vai preceder você cadastrar a sua empresa no Sebrae certo. E vai preceder você atender o terceiro fundamento, que é escolher o Sebrae certo para você submeter. Vamos entender cada um deles? Deixa eu mostrar para você aqui, né? Então, o primeiro fundamento, que é ter um produto na linguagem Sebraes, é o seguinte, ó. O teu conhecimento, ele precisa resolver um problema prático da micro e pequena empresa, e como eu já falei aqui, não adianta você ser um extremamente especialista, um expert, né, em muitas coisas, em algo, assim, né, muito especializado em algo que daqui um pouco você só consegue aplicar em grandes corporações. Daqui um pouco você, né, tem muitos diplomas, mas usa uma linguagem muito técnica. Então você precisa pensar assim. Lembra que eu falei as perguntinhas no início da aula? Quem que eu vou poder beneficiar com o que eu ajudo e como que eu vou acelerar o resultado dessas pessoas. Então, se você já anotou essas duas perguntinhas e já fez o exercício lá no início da aula, é importante você anotar isso. Por quê? Para quem que eu, quem que eu posso beneficiar? Que resultados eu poderia gerar? O que eu sou bom? Quanto que eu poderia ganhar, né? Por quê? Você vai complementar sempre essas perguntas pensando como que você vai acelerar o resultado das pessoas. E mais, né? O que eu posso fazer para acelerar o resultado dos clientes do Sebrae? Certo? Agora, vamos ver isso aqui na prática? Então, eu trouxe para vocês aqui na prática, gente. O primeiro passo é mapear a tua expertise, certo? Como que eu faço isso, Dani? Eu listo todos os meus conhecimentos e experiências, pego cada conhecimento e identifico quais deles resolvem problemas dos pequenos negócios e cruzo isso com a lista oficial dos nichos do Sebrae. Então, tudo que eu sei, eu vou listar e vou organizar isso para começar a compor um método. E aí eu vou estruturar a minha metodologia, que é o quê? Basicamente, transformar aquilo que eu listei, que é o meu conhecimento, em um método passo a passo, como se fosse uma receita de bolo. Vou criar módulos com resultados práticos e mensuráveis, para que quem avalie lá no Sebrae consiga entender o meu produto e entender o que eu estou propondo, e vou adaptar tudo isso dentro da linguagem Sebraes para pequenos negócios, sem jargões, sem tecniquez e sem marketês, certo? Basicamente, essa é a estruturação da minha metodologia. Agora, basicamente, eu vou fazer também o quê? Vamos lá. Eu vou fazer o segundo fundamento funcionar, que é o quê? Esse segundo fundamento é estar cadastrado no Sebrae. Isso significa olhar, né, o mapa do Brasil, certo? As oportunidades que o Sebrae tem e escolher qual delas que melhor se encaixa o meu conhecimento. Então, basicamente, gente, aqui, né, quando a gente fala, né, em estar cadastrado no Sebrae certo, é isso, é você olhar os editais e entender aonde que você vai ir, né, qual oceano que você vai navegar, certo? Então, basicamente, falando em oceano, eu vou dizer para vocês aqui a primeira palavra. Estou procurando ela aqui, gente. E a primeira palavra que vai liberar para vocês a lista dos editais, certo? Que estão em abertos nesse momento. Anote essa palavra, porque é um conjunto de 3 palavras que vai compor a liberação da senha do PDF. É vendendo. Então, a primeira palavra é vendendo, ok? Anotaram? Seguimos, então. Escolher o Sebrae certo, né? Como que tu vai escolher o Sebrae certo? Você vai ir para o terceiro fundamento, que é escolher o Sebrae certo. Então, como que eu faço, Dani, para escolher? Eu preciso entender os nichos de ouro e nichos órfãos que existem hoje em cada região do Brasil. Onde que tem demanda de vendas, né? Onde que tem edital? Onde que eu posso me encaixar para vender?
Onde que não tem tanta concorrência, né? Porque sem demanda a gente não tem venda, né? Então você tem um conhecimento maravilhoso, mas daqui a um pouco você entende muito de agronegócios e quer vender o teu conhecimento lá para o estado de Alagoas, que daqui a um pouco não tem muita demanda para aquilo que você sabe. Então, escolher o Sebrae certo é muito importante. Nesse momento, nós temos aí, né, 67 editais em aberto e um total de 5.500 municípios com demandas no Brasil inteiro, em várias regiões do Brasil. Dá uma olhadinha aqui nesse mapa que a gente montou para esta aula. E o que acontece? Você pode se perguntar assim, tá, mas esse mapa do Brasil, como é que o Sebrae vai vender o meu produto? É assim, gente, o Sebrae, ele tem unidades espalhadas no Brasil inteiro. Além das unidades, ele tem agentes de desenvolvimento que estão nas prefeituras, que vendem os produtos do Sebrae, né? Eu tô falando, não tinha colocado o mapa aqui na tela. Tá aqui, gente. Né? Obrigada, equipe, né? Então, esse é o mapa inteiro, né? E o Sebrae, ele vende através de ACI, CDL, Associação Comercial, através de um sistema de redes e distribuição de parceiros enorme no Brasil inteiro. Então, sim, escolhendo o Sebrae certo, você vai ter muito mais oportunidades de chance de vender o teu produto, o teu serviço, né? Hoje, eu mostrei para vocês aqui nessa aula como que funciona esse mercado e o que é ainda melhor do que você daqui a um pouco está pensando, né? Que é ter todo um oceano azul bilionário para você poder navegar e poder atender com o seu conhecimento. Eu vou te mostrar na aula 2 que tudo isso vai muito além de ganhar dinheiro. Você vai viver experiências, você vai ser reconhecido navegando nesse oceano. Hoje, gente, a gente viu aqui nessa aula, fazendo um recap rápido com vocês, que existem 3 erros que te impedem, muitas vezes, de você, daqui um pouco, vender o teu conhecimento. 3 erros que muitos de vocês talvez estejam cometendo nesse momento e por isso não consigam vender. Nem no digital, e isso pode te atrapalhar nas vendas institucionais também, que é, né, você daqui um pouco não conseguir corrigir esse erro e tentar ir com ele para o Sebrae. Eu falei também que atuar como um profissional tecniquez, profissional de bengala e profissional que indica, não é o melhor caminho. Te mostrei o primeiro passo para você poder navegar no mercado bilionário de editais por dentro, que é, sim, mapear o ouro da tua história. Mostrei que, sim, o Sebrae fala uma língua própria, que eu chamo de sebraez. Expliquei, analisando os editais por dentro, como que você vai escalar o teu faturamento com o oceano azul bilionário dos editais de mercado e mostrei quais são os grupos empresariais que você vai vender nos editais de mercado e, por fim, trouxe os 3 fundamentos de como você vai vender nos editais de mercado do Sebrae. Agora, gente, na aula 2, que é a próxima aula, eu vou trazer para vocês tudo sobre os nichos órfãos que estão esperando por você, certo? Vou trazer isso na aula, vou trazer como que você vai criar soluções educacionais que o Sebrae compra com verba pública e os melhores tipos de soluções para você vender com alto ticket e mais. Mesmo que você não tenha um produto formatado para o Sebrae ainda, nem um nicho específico e muito menos audiência, você vai entender cada vez mais que não precisa lançar, não precisa nem sequer estar criando conteúdo nem aparecer no Instagram. Eu vou te mostrar como que tu vai ganhar mais dinheiro com a possibilidade de viajar, ganhos de autoridade profissional, visibilidade profissional, vender produtos mais caros e ser desejado também por outras instituições. E mais, eu vou trazer para vocês os editais escondidos que não aparecem no Google. E eu vou falar sobre isso durante as aulas, tá? Eu quero que você fique aqui e aproveite ao máximo esse conteúdo gratuito que eu estou trazendo para você. E também vou te pedir para você ir lá agora no post oficial aqui da Semana do Oceano Azul Bilionário e escrever o que você aprendeu hoje aqui, compartilhar os teus principais insights, né? Contar se você já se vê mais perto de ser um fornecedor aí do Sebrae.
trazer também as suas dúvidas para as próximas aulas, porque a próxima aula já é amanhã, às 8 horas, né? E esse aqui, gente, é o post oficial aí da semana do Oceano Azul Bilionário, que tá lá fixado na nossa conta do Instagram. Então vai lá, né? Coloca os teus insights lá no post oficial lá do Instagram. Coloca como que está a sua jornada, traga para nós como que foi essa aula, o que que você aprendeu. E se você já começou a se ver mais perto aí de ser um fornecedor oficial do Sebrae que vende vaga de produto próprio aí seu, certo? Eu agradeço e agora também para quem está aí na sala VIP, né? É meu convidado. Daqui a 5 minutos a gente abre a sala VIP e vocês já vão poder então trazer as suas perguntas aí com o tema da sala VIP de hoje. Meu muito obrigada, gente, e até a próxima aula. Até amanhã, às 8 horas da noite. Um abraço grande e até mais. Tchau, tchau, gente!